Olá, meus amores, como estão? Cá estou eu novamente para falar de ressonância harmônica. Ontem eu fiz um vídeo, tentei me organizar, mas como eu coloquei lá, eu tô um pouco bugada após a ressonância. E hoje eu vim aqui para falar sobre catarse e sobre o que é a ressonância harmônica, o que faltou naquele vídeo. Então vamos lá. O que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica do professor Hélio Couto, não falo em nome dele, como todos dizem, não falo mesmo, mas eu acredito que esse é um conhecimento que todo mundo deveria ter, que todo mundo deveria acessar, por isso que eu tô falando dele aqui. Pois bem, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto é uma onda de informação que nos chega em forma de energia. É assim que eu compreendo. É uma onda de informação pedida por nós mesmos que nos chega em forma de energia. Como assim forma de energia e informação? Segundo a física quântica, que o professor Hélio Couto estudou muito e explica bastante nas palestras dele, tudo no universo é informação. Tudo. Uma colega de trabalho deu um exemplo maravilhoso, já que trabalhamos em escola. Ela disse, explicando para a outra o que era essa onda, o que é essa energia e essa informação que está em tudo. Se eu atirar um lápis contra a parede, ele não vai passar, porque ele é partícula. Ele é partícula. Porém, a informação que há nesse lápis, ela atravessa a parede, porque ela é onda. Então, segundo a física quântica, tudo é onda e é partícula também. Então, voltamos à ressonância. A ressonância é uma onda de informação na qual nos chega informações, um download, digamos assim, daquilo que a gente pede. Essas informações, elas foram canalizadas pelo professor Hélio Couto. Ele enviou há muito tempo atrás, enviava um CD, porque as palestras dele falam em CD, porém agora ele envia um link. Você vai clicar no link e a onda começa a tocar. E o que é a onda que nós ouvimos se nós deixarmos com volume? Ele aconselha não deixar. Mas se nós deixarmos, nós iremos ouvir ondas do mar. É isso que tem nos 40 e poucos minutos desse áudio. É isso que tem. Mas, na verdade, ele colocou ali para ter alguma coisa física que comprove para nós a existência da onda. Nós pedimos alguma coisa e precisamos ter em mãos, aos olhos, no sentimento, em tudo. Mas a ideia não é essa. A ideia é uma onda realmente de informação que nos chega mesmo antes do e-mail com o link chegar. Essa onda chega antes. E é isso, a ressonância harmônica, então, é uma onda de energia e informação que nós pedimos. Sim, nós podemos fazer pedidos para o professor Hélio Couto colapsar a função de onda. Porque quando a gente pede, como ele diz, casa, carro, apartamento, namorado, namorada, é tudo partícula. Alguém precisa colapsar a função de onda para isso chegar no nosso campo, chegar até a gente. Quem colapsa é a centelha divina que há em nós. Então, nós temos esse poder de colapsar. Mas como o professor Hélio Couto recebeu essa tecnologia do divino, ele compartilha conosco. E é muito intenso. Agora eu vou falar de catarse. O que essa onda me trouxe de catarse? Eu não queria fazer um vídeo falando só de catarse, mas eu me senti imbuída a isso. O que foi que eu senti fisicamente? Primeiro, uma dor de cabeça aqui na testa. Mas com o passar dos dias, hoje eu já estou no meu, acho que no 64 ou dia 63, eu preciso olhar aqui no meu diário. Hoje, por exemplo, eu senti dor aqui, ó, no chakra coronário, que agora passou. Mas estava até dolorido, já não está mais. Então eu interpreto isso como catarse, que é esse
expurgo, essa expurgação, essa limpeza que nós precisamos fazer para que a onda passe, para que a centelha divina possa agir em nós, para que Deus possa agir em nós. Então, dor de cabeça, um sintoma. Segundo sintoma físico, que na verdade veio tudo junto, foi um combo. Refluxo e enjoo. E junto com isso, arrotos. Eu comentei sobre isso ontem. Hoje eu já não estou. Mas eu entendo como catarse, porque é muita coisa, muita informação. Essas informações batem com as nossas crenças limitantes, batem com o que há em nós ali para ser limpo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e o corpo não aguenta, o corpo responde de alguma forma. Então o meu responde bastante em forma de enjoo, de ânsia, de não cheguei a vomitar, tem gente que chega, isso não aconteceu, mas cheguei a rotar, assim, horripilantemente. O que mais eu senti fisicamente? Peso nos ombros. É uma coisa minha? Já é, mas aumentou consideravelmente a ponto de ter dia que eu precisar tomar um remédio, um relaxante muscular, de tanto que pesava. E aí, como eu disse para vocês, eu medito todos os dias. E com essa onda mais ainda. E na meditação me vem resposta para tudo conforme eu pedi na ressonância. Fiz esse pedido para o professor Hélio Couto, que quando as catarses viessem, que elas viessem com explicação. Com explicação para eu entender o que eu tô limpando, o que eu preciso olhar, né? E tá me vindo, viu, gente? Aí vai ser para outra conversa. O que mais eu senti fisicamente? Eu já comentei, mas vou comentar novamente, as alergias que não coçavam, né, nas duas pernas, na parte da canela e do tornozelo. Hoje está muito pouco, as manchinhas vermelhas que não coçaram, mas eu senti coceira em outras partes do corpo, pontuais, assim, principalmente na hora de meditar. É claro que eu não cocei, mas era muito intensa. E eu olhava para o lugar onde estava coçando, geralmente braços, mãos. Não era no lugar onde tinha as manchinhas, mas eu senti bastante isso. E tinha alguma coisa ali para me dizer. E na meditação vinha o que era. Tô tendo bastante essa conexão durante as meditações. Que mais? A cicatriz que eu tenho no braço apareceu um dia toda manchada. E quando eu entendi que era para olhar para aquele momento em que eu fui picada por uma aranha e aí acabei ficando com essa cicatriz no braço esquerdo, quando eu entendi isso, as manchas começaram a sumir. 2, 3 dias depois já haviam pouquíssimas, raríssimas manchas e hoje não tem nada. Que mais fisicamente que eu senti? Ai, gente, eu senti uma dor intensa nos meus 2 tornozelos, muito grande, parecia que eu tinha virado o pé. Primeiro no pé direito, depois no pé esquerdo. Eu olhei para isso e realmente eu virei esses 2 pés em algum momento na vida, não juntos, em ocasiões diferentes e em ocasiões para as quais eu precisava olhar também. Nada foi por acaso nessa onda, nada. É a minha primeira onda e tá sendo assim incrível. Ó, tô aqui sentada em posição de meditação, não tô sentindo dor nenhuma no tornozelo e nunca mais senti depois que eu olhei, que eu parei e olhei. Eu fiquei alguns dias, porque demora de vir. Ai, catarse, demora. Por exemplo, a dor de cabeça. Eu sou uma pessoa que tem dor de cabeça de vez em quando agora, mas já tive muita. Era diferente, mas uma dor de cabeça. E aí, quando veio pra mim que era catarse, foi muito mais libertador e eu entendi. Hoje eu perguntei várias vezes e eu entendi também. Eu faço uma terapia de TRG e mexo com muita coisa também interna, né? E hoje era dia de sessão. Por isso que a minha cabeça estava com essa dorzinha aqui e passou agora, porque eu trabalhei uma coisa lá difícil. Enfim, gente, eu sou a pessoa da terapia, né? Ou terapia energética, terapia de
de conversa, terapia comigo mesma, e eu tô sempre fazendo porque é necessário. E eu ainda vou falar sobre essa TRG, porque ela é libertadora também. Dolorida, porém libertadora. Então, acho que de sintomas físicos foram esses que eu senti nessa primeira onda. Essas foram as minhas catarses físicas e todas elas tiveram uma resposta. Os tornozelos, ai, tem mais uma. Dor nas mãos, nunca senti. E sabe o que me veio sobre a dor nas mãos? Dor mesmo nos músculos das mãos, uma dor assim que eu apertava e doía. Era estranho, eu falei, ué, será que é de dirigir? Mas eu sempre dirigi, nunca senti dores nas mãos. E aí me veio soltar, soltar. Claro que esse soltar no sentido figurado, mas é com as mãos que se segura no sentido físico, me veio. Quando eu comecei a meditar e falar para mim mesmo, escuta a sua centelha, escuta Deus falar com você, solta, solta, solta. A dor na mão, nas duas mãos, sumiu. É isso. Agora, sintomas emocionais. Os sintomas emocionais, eu senti... sono é físico, né? Sono. Senti sono no começo, não sinto mais, foram alguns dias de sono, mas nada, só um dia incontrolável que eu relato no vídeo anterior, foi até grave, mas deu tudo certo no final. Tobogã emocional, de chorar sem saber o que era, e às vezes sabendo e pensando, vem, 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 que a limpeza vai embora, vem, vai, e vai. E eu, assim, nem sei que sintoma é esse, como é que se pode chamar, mas muita lembrança do passado, de coisa que eu não lembrava e não me tocou, coisas até boas, mas lembranças claras, como se eu estivesse na cena. Teve um dia que eu tava dirigindo e de repente eu fui lá pro meu quarto, lá no ano de 2006. Fui lá pro meu quarto, lá na casa dos meus pais, no ano de 2006, e eu tava lá, vi tudo, vi o móvel, vi a TV, vi a cama, vi tudo, gente. Foi muito engraçado. E aí eu me perguntei, mas como tava de dia, né, na correria, por que que tá me vindo isso? E na meditação eu tive resposta. Tive que cortar o vídeo porque meu celular estava com a memória cheia. Tudo acontece para eu não gravar sobre essa ressonância. Inclusive eu travar e ficar com a memória cheia. Mas vamos lá, continuando. Eu tava lá no meu quarto e me veio a resposta. Era que eu precisava olhar para aquele momento na minha vida e ressignificar algumas coisas. E eu esqueci de falar ontem e esqueci de novo hoje. Agora que travou meu vídeo, eu lembrei. 2 sintomas físicos que eu esqueci. Garganta. A minha garganta doeu um dia que eu não consegui ir trabalhar. Porque eu trabalho falando bastante. E aí, pela garganta tá doendo, embora eu pudesse engolir, eu já psicologicamente comecei a sentir os sintomas de, não, deve ser febre. E não era. Não tinha febre, era só garganta, mas eu pensei, deve ser porque é o primeiro dia vai complicar essa garganta. Pensei, mas esqueci, a dor ficou. No outro dia eu estava ótima. Fui trabalhar. O pessoal até, nossa, mas a garganta já melhorou? Eu falei, gente, melhorou. E não me veio que era catarse logo. Só depois. Só depois que eu fui entender, porque vez ou outra, dependendo da situação, da lembrança, a garganta dava uma doloridinha assim por fora. E eu pedi cura para minha garganta por conta de uma rouquidão e ainda tô um pouco, mas já melhorou bastante. Esse foi um dos meus pedidos que não foi casa, carro, apartamento, mas quase, né? Isso, que foi físico. E o outro sintoma físico, e agora eu prometo que é o último, e é o banheiro, gente. Teve um dia que me deu uma dor de barriga que não tinha como. Primeiro me deu inchaço. Inchaço e depois foi tudo embora. Pois é, tive isso também. Mas voltando às lembranças, tenho tido essas lembranças que parecem assim que eu tô de novo o celular. Mas eu tô tendo
essas lembranças e muito sonho lúcido comigo mesma. Não tô viajando para outra dimensão, fora um dia que eu sonhei que eu acordei falando assim, tudo é onda e é partícula, e eu tava explicando para alguém física quântica, e acordei um pouco cansada, que parecia que eu tinha trabalhado, estudado a noite toda, mas tinha dormido bem. Foi um negócio meio diferente. E sonho com limpeza. Limpeza, 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 eu organizando coisas para dar, para doar, ou para jogar fora. Teve um dia que eu tive um sonho que foi semana passada. Eu tive um sonho que eu tava arrumando um monte de coisinha, e eram madeiras. Quando eu olhei, a minha sala tava tudo arrumadinho. Só que assim, num canto, não era bem num canto, na verdade era no meio, mais encostado na parede. Tinha tipo um feixe de madeira, e eu arrumando aquelas madeirinhas, empilhando, empilhando, e disco de vinil que não era vinil no meio, e eu arrumando aquilo pra jogar, pra descartar. No sonho era pra descartar. Eu quero descartar, isso aqui tem que ir pro descarte. Aí quando eu consegui arrumar toda aquela pilha que ficava bem alta, eu olhava para ela no sonho e falava, mas como que isso foi se formando aqui na sala e eu não vi? É muita coisa. Aí, obviamente, fui lá, né, pra lógica, meu inconsciente, né? Tudo se forma no nosso inconsciente, a gente empilha tanta coisa velha, tanta coisa que a gente nem sabe o que é, e a gente não vê. E de repente a gente tá vivendo dentro daquele parâmetro ali sem nem saber de onde veio, por quê, como, quando. E eu tô sonhando direto com isso. E qual foi um dos meus pedidos? Limpeza de tudo o que precise ser limpo, para que tudo flua, para que tudo flua bem melhor na minha vida. É isso, gente. Eu acho que agora foi mais completinho sobre as catarses, mas eu vou repetir. Para quem não viu o outro vídeo, vou falar então. Não tenham medo. A catarse é a limpeza. É o expurgo de tudo que precisa ser limpo para que a centelha divina, o divino que há em nós, o divino que há em nós, possa se manifestar de forma ampla e restrita. É preciso limpar. A luz que entra com a onda é muito forte. É muito forte. Quando chega nas nossas crenças limitantes, nas nossas limitações humanas, nos nossos preconceitos, em tudo que é para limpar, dá um choque ali, porque a luz precisa passar. E para a luz passar, a escuridão precisa sair. O que está na sombra precisa vir à tona. O que está escondido precisa ser visto. É isso a catarse, na ressonância harmônica. Não estou falando da catarse psicologicamente, se bem que tem muito a ver, mas é da catarse na ressonância harmônica. Essa onda de energia, ela é muito forte, ela é divina e precisa fluir. É isso. Deixe-se ir, deixe fluir, deixe vir com leveza. É dolorido? É, mas vai passar. Toda tempestade não passa? A catarse também. É isso. Beijos, gratidão.